Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Connosco está, obviamente, e ainda aqui no rescaldo do Carnaval, com algumas costelas ainda fraturadas do Carnaval. Ainda um bocadinho com falta de dormir. Presidente da Câmara Municipal de Angra, Ala Menezes, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui. Connosco. Presidente, falo do Carnaval, obviamente, para começarmos por aí. Que balanço é que se faz do Carnaval? Bem, eu creio que se pode fazer um balanço muito positivo, quer do ponto de vista dos grupos, bons palcos, mas também do ponto de vista das plateias, ou seja, muita gente nos salões. Eu dei a volta aí pelo concelho inteiro e casas cheias, gente cheia de vontade de receber grupos. Claro que também há alguma desorganização, infelizmente acontece sempre todos os anos a mesma coisa, que é termos períodos de espera excessivos em alguns salões e o resultado é que as pessoas a partir de certa hora já não aguentam. Há aqui realmente uma falta de termos algum grau de previsibilidade sobre os grupos. Neste ano a aplicação funcionou melhor, foi devidamente alimentada, pelo menos permite-nos ter uma ideia da distribuição dos grupos por diversos salões, só que não tem aquele efeito de organização que poderia ter, embora tenha algum efeito de organização. Mas a verdade é que continuamos a ter salas com períodos de espera excessivos e, obviamente, isso é um desincentivo para o público. Precisamos de melhorar, de facto, esta organização do Carnaval no sentido de tentarmos, claro que não é obrigar toda a gente a ir a todo o lado, nem nada no género, mas pelo menos dar algum grau de previsão para que o público não fique demasiado tempo sentado numa cadeira à espera, sem saber à espera do quê, não é? Isto também, se corresse tudo de melhor, Presidente, hoje não tínhamos nada para conversar. Também é verdade. Mas olha, uma coisa que correu bem e um bocadinho contrário às previsões, incluindo às minhas previsões, foi o Carnaval ali na Costa Oeste, em que de facto, apesar da estrada interrompida, as coisas funcionaram e o número de grupos que visitou os salões daquele lado não se desviou daquilo que é a média de anos anteriores, portanto as coisas correram bem. Apesar de, iria pegar exatamente por aí, apesar de, por norma, serem os salões que com menos bailinhos, a tendência manteve-se, ou seja, não reduziu por causa do corte da estrada. Não, eu até creio que em alguns casos houve uma presença, houve solidariedade e uma presença acima da média. Portanto as coisas correram bem e creio que desse ponto de vista os grupos merecem aqui também o nosso agradecimento porque foram solidários e tiveram atenção às pessoas daquele lado. Percebendo também que as pessoas, quer nos salões, aqueles que estão lá para, digamos, trabalhar, quer os bailinhos, não é? Que as pessoas também andam numa correria de salão em salão, percebendo que às vezes não resta tempo para colocar qualquer coisa na aplicação, a verdade é que foi mais ou menos funcionando e o Rádio Clube esteve no salão da Rainha Santa Isabel, nas 12 Ribeiras, e percebeu que às vezes colocavam em Santa Bárbara, portanto, ou na Serreta, e já por aí contávamos que a tendência poderia ser passar pelas 12 Ribeiras. Portanto, um bocadinho de organização nunca fez mal a ninguém, pois, e neste caso também. E se calhar a própria aplicação poderia ter, e algumas pessoas já me falaram nisso, ter uma outra informação que era a intenção do grupo, ou seja, colocarem, nós agora estamos aqui, pretendemos ir para ali, ou seja, dar pelo menos 1 hora ou 2 horas de aviso prévio da chegada dos grupos, o que permitiria talvez organizar. Esta é uma modificação na aplicação que se há de tentar fazer e cada grupo depois pode, se assim o quiser, preencher a sua intenção na hora seguinte, de maneira que quem está no outro salão para onde o grupo quer ir fique a saber com o que é que pode contar e os outros grupos também fiquem a saber para onde é que aquele vai, no sentido de evitar aquilo que também tem sido comum, que é estar em períodos de espera excessivos que diminuem depois o número máximo de atuações que o grupo consegue fazer. Presidente, eu tive a oportunidade de ver vários bailinhos e não pegando em assuntos nem nada disso, que não é o objetivo aqui. Eu já estou a pensar em comprar uma samarrinha nova. O Presidente já vai comprar uma samarra nova, esse por acaso eu também pude presenciar. Presidente, uma das preocupações que vários bailinhos mostraram tem que ver com o fim do Carnaval, o fim desta tradição. Eu acho que está revelado que dificilmente irá acabar. Pelo contrário, aquilo que os números mostram é que a adesão é cada vez maior, ainda bem que assim é, e também é de notar a presença
quer nos salões, quer em cima do palco, de muita gente nova E mesmo. vê-se muitas gerações. Muita exatamente. gente nova, portanto, esta é uma geração que está solidamente implantada, uma geração não, uma tradição, Uma tradição. que está solidamente implantada também nas gerações mais novas. Portanto, não há dúvida de que o Carnaval tem todas as condições para se manter. Aliás, é uma das coisas que nós devemos evitar e que é esta coisa de considerar que tudo o que é património é que é para proteger, tudo o que é para proteger é para não mudar, tudo o que é para mudar é porque vai acabar. Ora, não é assim. O Carnaval é uma tradição viva e em constante mutação. Os bailinhos e as danças, enfim, o Carnaval de hoje é diferente do Carnaval de há 10 anos e é muito, muito diferente do Carnaval de há 40 ou de há 50 anos atrás. Portanto, nós estamos a assistir a uma adequação do Carnaval àquilo que são os tempos, e isso é sinal de que o Carnaval está vivo e está atuante, e é assim que ele tem que estar. Quando o Carnaval for patrimonializado no mau sentido, ou seja, quando passar a ser obrigatório ser assim porque tem que ser assim, entraremos então no tal período em que as coisas podem não correr bem. Por isso o melhor mesmo é deixar o Carnaval livre, vivo e em constante mutação, e irmos vivendo com ele, porque assim é que ele sempre foi e assim é que ele deve ser. Essas tentativas muito intelectuais de patrimonializar no mau sentido devem ser rejeitadas, e o Carnaval deve continuar a ser aquilo que as pessoas quiserem que ele seja em cada ano, e obviamente ninguém está obrigado a fazer as danças sempre da mesma maneira, nem está obrigado a fazer o que é que seja. O Carnaval é livre e, portanto, cada um faz aquilo que acha que deve fazer, e o público aceita ou não aceita Claro. essas mudanças, e no fim o último juiz é o povo e é o público. E acho que ficou bem patente também neste Carnaval que os grupos têm toda a liberdade e vários dinamizaram, portanto temos de tudo um pouco, do mais tradicional ao mais dinamismo. Exatamente, de tudo portanto, um pouco, com todos os estilos, com todas as formas, e isso é que é a grande riqueza do nosso Carnaval, é essa liberdade de criar e em cada ano inovar. Presidente, passando aqui para outro tema, na semana passada foi apresentada a Carta Educativa do Conselho de Angra do Heroísmo. Diria que este é um documento que está incidido na educação, e podemos falar de alguns melhoramentos que a educação precisa, apesar de nos Açores não ser tão grave, por exemplo, como em território continental, mas também nos dá aqui outras fontes, esta Carta Educativa. Sim, esta é uma Carta Educativa que assenta sobre uma sólida base de estudo demográfico, ou seja, a grande base da Carta Educativa é um estudo que tem por base os últimos censos, não apenas de 21, mas a evolução entre os censos ao longo do último século, e que de alguma maneira permite fazer uma previsão razoável daquilo que será a nossa população, freguesia a freguesia, até 2041, é esse o horizonte do estudo demográfico. E ao fazer-se isso, fica-se com informação que é útil, obviamente, para a educação, porque vamos saber previsivelmente quantas crianças existirão em cada uma das nossas freguesias, mas também dá para prever quantos idosos vão existir, dá para tirar um conjunto de conclusões sobre o emprego e sobre os movimentos pendulares, ou seja, onde é que as pessoas vivem, onde é que as pessoas trabalham. Dá para tirar um conjunto também importante de conclusões sobre questões que têm a ver com a habitação, sobre as necessidades futuras de casas, ou no nosso caso, infelizmente, o excesso de habitação que começa a acontecer, e, portanto, o número de casas fechadas que não cessa de crescer também entre nós. E dá também para ter um conjunto de outras visões sobre questões que têm a ver com a saúde, com as necessidades de termos uma acessibilidade à saúde mais fácil em algumas zonas. Portanto, é um estudo muito rico e é um estudo que pode ser explorado por tudo o que sejam áreas que tenham por base o número de habitantes ou as características demográficas de cada uma das nossas comunidades. E isso é um mundo de possibilidades que aqui se abre, e, portanto, é um estudo que fica à disposição de todos aqueles que tenham vontade ou que tenham a necessidade de planear o que quer que seja para o nosso concelho. Isso é importante também para o PDM, que está em revisão, é importante, enfim, para múltiplos aspectos da nossa vida coletiva. Portanto, está ali um estudo à disposição. Quem o quiser ver, ele está disponível em formato PDF na página da Câmara. Portanto, quem quiser pode descarregá-lo a partir de lá e lê-lo e tirar as suas conclusões sobre dados sólidos sobre a evolução demográfica de cada uma das freguesias do Concelho de Angra. Quem o ler certamente perceberá que até 2041 a previsão é perder 26%
de alunos, portanto, Bom, isto quer dizer, agora entrando diretamente ou mais diretamente na vertente educativa, quer dizer que nós não temos de facto necessidade de fazer investimentos na construção de novas escolas, temos que manter bem aquelas que temos sim que investir na qualidade do processo educativo e, portanto, estamos numa fase muito diferente daquela que se viveu há umas décadas atrás, em que foi preciso construir novas escolas e em que o grande problema era a falta de capacidade no sistema. Nós hoje temos um sistema que tem excesso de capacidade instalada e que tem que ser bem gerido e, particularmente, tem que ser racionalizado no sentido de dar boas respostas aos alunos. O Presidente, na apresentação da Carta Educativa, frisou algo que acho que é importante voltar a reiterar. O facto das competências das autarquias ainda não abrangerem aqui uma parte do leque escolar, chamava-lhe assim. É importante que realmente haja mais proximidade e as autarquias são... Eu creio que sim, eu creio que a experiência que nós temos vindo a assistir no território continental e um pouco por toda a Europa e nas Américas também, mostram que a educação é uma matéria que deve voltar, porque também aqui nos Açores já foi... uma das questões das autarquias e das antigas juntas gerais sempre foi uma questão local e que deve voltar cada vez mais a ser uma questão local e que a parte governativa deve centrar-se noutras questões educativas que também são importantes, como a gestão curricular e outras matérias que acabam por ter um peso muito maior no funcionamento das escolas do que as questões dos edifícios e da organização escolar. Portanto, é necessário, quer no que diz respeito à educação, mas também no que diz respeito às estradas, no que diz respeito à gestão do território, é necessário devolver às autarquias competências como está a acontecer no continente, de forma a que haja uma repartição mais equitativa e mais razoável entre aquilo que é decidido localmente e aquilo que é decidido de forma central, ou seja, basicamente estamos a falar aqui da aplicação de um dos princípios básicos da União Europeia, que é a subsidiariedade, esta matéria das autarquias, de forma que as decisões possam ser tomadas ao nível mais próximo das pessoas que seja possível na estrutura administrativa. Isso obviamente passa por uma revisão profunda do nosso sistema autonómico e da repartição de competências entre o Governo Regional, as autarquias e obviamente depois também entre o Governo Regional e o Governo Central, porque o fortalecimento da autonomia deve ser feito nesse nível, ou seja, no nível da relação entre o Governo Regional e o Governo Central e não no nível entre as autarquias e o Governo Regional, porque obviamente as autarquias estão aqui, são parte da autonomia, não é um poder que esteja fora e portanto se queremos aumentar o poder dos que cá estão, temos que o fazer à custa dos poderes do Governo Central e não à custa dos poderes das freguesias ou das câmaras. Presidente, vamos ter que esperar mais um mês ou dois, porque neste momento estamos em processos de eleições e, portanto... Bom, mas esta é uma questão que não é de agora, já foi aqui falada neste programa não sei quantas vezes. Exato. E foi uma pena que não constasse dos programas que foram apresentados aos eleitores. Infelizmente, a nossa classe política tem andado demasiado aliada de uma questão que é central para o futuro da autonomia. Presidente, vamos falar de eleições, mas antes disso vamos falar aqui um bocadinho dos 50 anos do 25 de Abril, que vai de encontro ao tema das São Joaninas, que também já foi apresentado o respectivo portanto, cartaz. Angra, teu nome é liberdade. Mas este sábado há a conferência Revolução de Abril nos Passos do Conselho, mais um momento que vai... Nós ao longo destes últimos meses temos vindo a manter este ciclo de conferências, que será mantido até ao verão, até às São Joaninas, em que vamos apresentando diversos ângulos, quer do ponto de vista histórico, mas quer particularmente do ponto de vista dos efeitos sobre a nossa sociedade do 25 de Abril. E vamos ter, neste fim de semana, vamos ter a presença da Presidente da Comissão Nacional, que foi criada com este objetivo, com o objetivo de celebrar os 50 anos do 25 de Abril, que vai estar entre nós, vai fazer uma conferência na Câmara e também um conjunto de outras ações nas escolas. Porque este ciclo tem, para além da vertente mais voltada para o público em geral, que tem o seu centro no Salão Nobre, tem também uma outra componente que é importante, que é a produção de materiais educativos, de exposições e de eventos dentro das próprias escolas. Aliás, neste Carnaval já tivemos uma escola das Cinco Ribeiras que apresentou uma excelente participação neste processo com uma dança, um bailinho, feito pelas crianças da escola, exatamente com esta temática. Portanto, esta é uma matéria que tem que depois tomar diversas formas e tem que ser particularmente focada sobre o sistema educativo. Muito bem. Presidente, virando os olhos
porque falamos no dia exatamente anterior às eleições, portanto não podemos falar na Nesse altura. dia estávamos muito controlados. Exatamente, não podemos falar de eleições, agora já são conhecidos os resultados e eu, falando especificamente do Conselho de Angra, começaria por destacar, por exemplo, uma abstenção de 45%. É verdade que é muito... Essa não é uma abstenção real. Aliás, no Conselho de Angra, como aliás na maior parte dos conselhos, a abstenção foi reduzidíssima. Nós temos um sistema eleitoral em que a inscrição nos cadernos eleitorais se faz pela emissão do cartão de cidadão. Nós temos cerca de 25, 27%, segundo algumas estimativas, de eleitores que não são residentes no nosso concelho. Portanto, nós quando fazemos as contas da abstenção, tínhamos que à cabeça retirar quase 30% desse número. O que quer dizer que o número de pessoas que foi votar foi muito elevado. Aliás, repare-se que a coligação ganhou no Conselho de Angra e ganhou essencialmente com votos vindos da abstenção. Se nós compararmos os resultados das eleições de 2020 com as de 2024, vemos que todos os partidos, ou quase todos os partidos, cresceram. O Partido Socialista cresceu cerca de 100 e não sei quantos, 120 ou 160 votos, e a coligação cresceu cerca de 1.800 votos. Toda a gente cresceu, com exceção dos muito pequenos partidos, ou seja, aconteceu aqui um fenómeno, eu ia dizer bipolarização, mas talvez seja uma tripolarização, porque o Chega também cresce em igual proporção. Mas a verdade é que o crescimento eleitoral que se verificou nos partidos do lado direito aconteceu essencialmente à custa da abstenção. Portanto, as pessoas foram votar e ainda bem que assim foi, ou seja, houve de facto uma grande afluência às urnas e esses números significam nada. Os números da abstenção que são anunciados, as pessoas foram efetivamente votar e é importante que se diga isto porque quer dizer, quando nós ouvimos alguns comentários até parece que as pessoas não se interessam pela coisa pública, que não é verdade. Houve uma enormíssima afluência às urnas. Estes números estão à partida errados por causa da questão dos cadernos eleitorais, mas essa é uma questão estrutural que tem a ver com questões como a saúde. Nós temos muitos imigrantes que tiram o cartão de cidadão de cá porque querem ter acesso ao nosso sistema de saúde, por exemplo, e isso enviesa e de que maneira o resultado depois do ponto de vista da abstenção. Eu ia destacar exatamente que o Conselho de Angra nesta matéria não era dos piores e que muitas pessoas foram votar e ainda bem que assim foi. Não foi só em Angra, nos outros concelhos todos. Depois, quando nós olhamos para estes números, o que nós vemos é que à medida que nós vamos para concelhos mais pequenos, o peso do número de eleitores que não são residentes aumenta e, portanto, esse efeito dessa falta de abstenção também cresce. Ou seja, há lugares que ainda são e estão muito marcados pela imigração e nesses lugares, obviamente, o peso é ainda maior e por isso aparecem números mais elevados. Eu diria que na Ilha Terceira, em toda a Ilha Terceira e aqui nas ilhas vizinhas, as pessoas foram mesmo votar. Em São Miguel talvez tenha havido uma abstenção maior, mas eu aí conheço menos essa realidade da percentagem dos eleitores não residentes, mas provavelmente também tem grandes percentagens. Portanto, eu diria que nos Açores inteiros as pessoas votaram e votaram de forma, enfim, eu diria quase universal. Portanto, mostraram preocupação com estas eleições. Já agora, Presidente, o resultado é conhecido por todos. Estamos aqui num impassezinho. Bom, este é um resultado que, obviamente, do meu ponto de vista, tem que ser resolvido entre quem levou às eleições. É preciso não esquecer que nós tivemos eleições antecipadas, porque houve uma quebra na relação entre a coligação e os seus parceiros parlamentares, entre o Chega e a Iniciativa Liberal, e agora temos a Iniciativa Liberal, de alguma maneira, ficou arredada do círculo de poder, portanto agora ficou fora deste debate, mas o Chega continua e, portanto, esta é uma questão que tem necessariamente que ser resolvida entre a coligação e o Chega, porque, obviamente, foram parceiros durante os últimos três anos e meio e agora parceiros continuam por obrigação que o povo lhe deu e, portanto, é uma questão que tem que ser resolvida entre eles. O líder social-democrata já admitiu por várias vezes que não se irá coligar com o Chega. Será que terá condições para governar sem maioria absoluta? Eu creio que tudo se ajeitará na devida altura. É a minha expectativa, mas, enfim, veremos. Nesta altura, creio que se continuará a dizer isso, até porque temos eleições outra vez no dia 10 de março. Exatamente. E nessas eleições, essa matéria é relevante, a matéria da relação entre o Chega
e o PSD. E, portanto, provavelmente ninguém quer dar o passo em frente antes daquele dia, mas a seguir as coisas vão, com certeza, ir ao seu lugar. Presidente, já agora, e pegando um bocadinho também na sua experiência, 3 partidos tomam, diria, a maioria do Parlamento. Há 3 representações que vão ter um papel, se calhar é uma palavra forte, mas ingrato no Parlamento. Ou seja, os que elegeram apenas um deputado. Sim, eu creio que esses agora, enfim, tendem para a irrelevância, e isso é uma das questões que tem que ser vista na revisão do nosso sistema eleitoral, que é urgente fazer. Se nós temos deputados a mais, claramente deputados a mais. E não vale a pena continuarmos a ter essa situação, e precisávamos de olhar para isso com outros olhos e olhar para as soluções que outros países encontraram para este problema. Nós temos, nesta altura, 236 mil pessoas a viver nestas ilhas. Eleger 57 deputados é manifestamente excessivo. Portanto, é preciso fazer uma redução séria do número de deputados, o que necessariamente dará outra representatividade a cada um dos deputados eleitos. Já agora, para terminar, Presidente, surpreendeu o resultado das eleições? Não muito. Acho que o resultado das eleições veio, de alguma maneira, confirmar aquilo que era o sentimento que existia. Portanto, normalmente, quando um governo está no poder, as pessoas tendem a dar-lhe uma segunda hipótese. Não terá acontecido verdadeiramente isso. Aqui há um fenómeno diferente. De facto, o Partido Socialista manteve, e no caso concreto aqui da Ilha Terceira, praticamente intacta a sua base eleitoral. O que houve, sim, foi muita gente que saiu da abstenção para dar uma mão ao governo. E foi essa a vontade do povo, e, portanto, agora temos um mandato inequívoco desta maioria para procurar soluções. Esperemos que as encontre, porque, na verdade, a estabilidade política é também um valor que precisa de ser encontrado. Mas esta estabilidade não pode ser encontrada à custa de terceiros, e não se pode pôr a pressão, por exemplo, sobre o Partido Socialista, que não faz sentido que se ande a dizer que o Partido Socialista agora tem a obrigação de ser oposição. É esse o papel que lhe cabe nesta equação, e espero que a exerça da forma como deve exercer. Quem tem a maioria, enfim, tem a obrigação de procurar soluções, e aquilo que serviu antes, pois deve servir a seguir. E, portanto, se houve, quando não era maioria, houve há 3 anos atrás uma solução, pois agora que são maioria, essa mesma solução tem que ser procurada, e o caminho é esse, e depois não há nenhum interesse em nós continuarmos nesta demonização do Chega. O povo resolveu dar-lhe 5 deputados, o povo deve ser respeitado, e, portanto, esses 5 deputados são 5 deputados eleitos tal qual como os outros todos, e, portanto, o Chega tem que entrar no xadrez político normal, e é esse o caminho que agora tem que acontecer, e o caminho tem que ser o do debate democrático na Assembleia e da formação dos acordos e alianças que forem necessários para garantir a governabilidade da região. O que interessa é efetivamente isso, a democracia, e não esquecer os Açores e a população dos Açores. Exatamente. Que está sempre em Não primeiro me parece lugar. que haja grandes dúvidas sobre essa matéria, e também não parece que haja grandes dúvidas sobre o papel que cada um dos partidos tem que ter. Neste momento, o Partido Socialista tem que ser oposição e tem a obrigação de o ser, e os outros partidos têm a obrigação de garantir a governabilidade, e, portanto, deles se espera que o façam. Terminamos o programa com a palavra de responsabilidade para o Parlamento É Regional. verdade, é uma responsabilidade acrescida, e é uma responsabilidade que todos os partidos que lá estão representados têm que assumir, cada um deles, O seu papel. o Claro. seu papel, dentro do papel que o povo soberanamente resolveu dar. Presidente, obrigado por mais este tempo um prazer. que disponibilizou ao Rádio Clube de Angra. Continuação de um bom fim de semana. Bom fim de semana. E até daqui a 15 dias. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.